Cíntia, o título da sua tese é A Ideia de Literatura nos Romances do Novo Jornalismo. O que você estudou exatamente no seu doutoramento, Cíntia? Eu quis buscar um modelo, alguma referência do que fosse o jornalismo literário, dentro daquilo que eles chamaram de novo jornalismo. Novo jornalismo e jornalismo literário acabam, em um determinado momento, quase virando sinônimos, né? Novo jornalismo, só para contextualizar um pouco, o novo jornalismo foi um movimento, uma corrente, uma movimentação que aconteceu mais ou menos na década de 60, nos Estados Unidos, com alguns jornalistas que queriam ser escritores também. Então, esse movimento foi crescendo, depois atingiu vários lugares do mundo com aquilo que chamaram de jornalismo literário, essa rubrica literária, né? Eles faziam jornalismo, iam lá, entrevistavam as pessoas, eram personagens da vida real, tudo isso jornalismo, mas eles queriam dar uma pitada de literatura, com um texto mais longo, mais aprofundado, um enredo, personagens, histórias. Então, eles queriam contar essas histórias por meio de não técnica literária, porque literatura é uma arte, né? Mas um refinamento mais literário. Então, isso foi o novo jornalismo que se desmembrou depois para o jornalismo literário. E a minha ideia com o doutorado era pegar romances do novo jornalismo, ou livros do novo jornalismo, e ver se havia um modelo. Qual que era a ideia de literatura entre esses jornalistas, né? Se existia isso. Bom, então, foi mais ou menos isso que eu estudei. Aí eu peguei algumas obras de referência para poder identificar se havia mesmo esse modelo, essa ideia, o que era essa ideia. Lembrando do Bakhtin, que eu sei que foi uma referência teórica para você, assim como Foucault e o Barthes, o Bakhtin dizia que gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, você tentou identificar alguns tipos relativamente estáveis ali dentro desses enunciados que indiquem esse gênero literário, difícil de se definir, que foi, como você explicou, se convencionou chamar de novo jornalismo, é isso? Exatamente, exatamente. E eu tinha, a princípio, um problema também, porque será que isso seria um gênero literário ou um gênero jornalístico? Né? A partir de um determinado ponto eu percebi que isso não fazia muita diferença, na verdade. Pode ser os dois? Pode ser os dois. Então, cada um vai puxar para o seu lado de acordo com seus interesses e de acordo com as obras classificadas para isso, né? Então, eu parei um pouco com essa questão de definição de gênero, porque senão não ia conseguir terminar, de fato, o meu doutorado. E o que eu precisava era saber, bom, tá bom, isso existe, há um gênero, tá aí. E agora, como que eu vou identificar a literatura dentro dessas obras? E há algo que é comum a todas elas? Todas essas obras, que aparentemente elas só têm o nome de jornalismo literário, elas são muito diferentes entre si. Uma, por exemplo, O Segredo de Joe Gould, são dois perfis. Um escrito bem próximo do autor e do personagem, outro depois que o personagem morre, bastante tempo depois. Então, são dois perfis do mesmo personagem. Um é perfil, o outro é mais uma biografia, o outro é um relato, o outro é um relato de viagem. Então, são histórias diferentes, personagens diferentes, mas elas possuem um foco em comum. Daí foi isso que eu fui pesquisando, né? E o que você encontra em comum entre as obras, ainda que com todas essas diferenças? Tá. Algumas coisas são mais óbvias. Por exemplo, os personagens sempre são reais. Então, não trabalho com personagens ficcionais, ao contrário, né, da ficção, dos romances de ficção. Há um processo de investigação e de apuração. Há aquilo que os jornalistas vão chamar de precisão de dados dentro de todas as obras. Então, isso é um tanto comum. Aí varia um pouco, mas é pouca coisa. Uns vão fazer em terceira pessoa do singular, o foco narrativo, né? Outros vão trabalhar em primeira pessoa, contando o seu exemplo. Mas o que eu identifiquei, que para mim ficou muito evidente, e daí eu acho que isso foi interessante de achar nessa investigação que eu fiz no doutorado, é que em todas essas obras, o jornalista, mesmo que se coloque em segundo plano ou como um personagem secundário,
dessas histórias que eles contam, eles mesmos se colocam, se inserem como personagens secundários, eles estão de alguma forma se colocando em evidência. Então, eles pegam um holofote e colocam em cima deles, né? E isso é interessante. Mesmo que estejam em segundo plano dentro da narrativa, ao contar a reportagem, eles estão falando, olha, esse é o meu foco narrativo, esse é meu olhar, esse sou eu, esse é o que conto. Então, é bem nítido como, quando eles fazem o jornalismo literário, eles estão chamando a atenção para si próprios. Ou seja, não há tentativa, como a gente vê no jornalismo que hoje acontece, de uma pretensa imparcialidade, neutralidade. Eles evidenciam ali um olhar entre muitos possíveis ao se contar a história, é isso? Há até os que falam, né? Não, busquei objetividade, mas é inegável que ali é o olhar dele, é ele em evidência. Né? Ele pode até falar, busquei precisão de dados, tudo que eu falei é a verdade, né? Mas o próprio conceito de verdade aí é pelo olhar dele. Né? Então, a gente poderia filosofar bastante sobre a verdade dele e a verdade dos outros, né? Onde fica. Então, assim, a gente consegue identificar que, de fato, é o olhar do jornalista. E essa questão de objetividade, de imparcialidade, todo o discurso que tem do jornalista, até para não deixar de ter credibilidade tão necessária à profissão de jornalista, tudo isso cai um pouco por terra quando eu tenho a visão do repórter dentro daquele acontecimento numa narrativa, num livro. Você falou da investigação dos fatos. É uma linha muito tênue, porque você ressaltou muito essa ênfase em levantar o que aconteceu de fato. Onde que ficcionaliza ali? Onde que isso se encaixa? Uma vez que ele levantou, pelo menos tentou levantar o que ele acredita ser a verdade, onde que entra a ficção, de fato, ou o romance, o conceito de literatura aí? Tá. A ficção, a princípio, não deveria entrar, né? Porque é jornalismo, então não entra ficção. Mas aí varia um pouco de autor para autor. Por exemplo, a gente sabe, investigando tudo isso, e daí vem de estudos desde o meu mestrado até o meu doutorado, que, por exemplo, Truman Capote, em um livro A Sangue Frio, ele ficcionalizou alguns trechos. Tanto que as fontes reclamam, elas falaram depois que o livro foi publicado, olha, eu não falei isso. Então, ele optou pela ficção, por ficcionalizar pela estética. Ele achava que isso ficaria mais agradável ao leitor, né? Então, ele quis fazer isso, mas não são todos os jornalistas que entram nessa parte de ficção. Agora, eu posso trabalhar o romance sem necessariamente trabalhar a ficção. Eu trabalho uma história, um enredo, um começo, meio e fim, de fato, personagens que se envolvem, têm intrigas, mas tudo na vida real. Aí o jornalista fica preso aos fatos, aos acontecimentos. Ele não pode fazer nada que não seja aquilo que está na vida real. Mostrando um pouco como se a nossa vida, o nosso cotidiano, fosse um grande romance. E daí o jornalista vai lá e escolhe determinados fatos, acontecimentos, isso é até de acordo bastante com o critério jornalístico. Então, de atualidade, de proeminência, proximidade. Esses critérios jornalísticos definem um pouco a pauta desses escritores. Então, eles vão, a partir desses critérios, definir quais personagens, qual cotidiano eles vão abordar e lançar um olhar sobre isso e contar essa história, como se aquilo fosse uma novela, um romance, enfim. Ou seja, eles faziam isso, eles com base tão somente em fatos reais, em personagens reais, eles na verdade pegavam essas histórias, esses fatos e encaixavam naquele modelo da trajetória do herói, que enfim, está aí nos romances, na maneira de contar a história. Na trajetória dele, que começa de um jeito, encontra uma outra pessoa, se transforma para voltar ao ponto de início. Eles na verdade traziam as histórias reais para esse modelo, é isso? Isso. Alguns ficam mais evidentes. Por exemplo, um dos livros que eu estudei no doutorado, né, tentando traçar esse modelo, estudando alguns livros, eu peguei A Luta, né, do Norman Mailer. E A Luta do Norman Mailer tem bem essa identificação. Então, são dois lutadores de boxe, que eles chamaram da luta do século, o George Foreman e o Muhammad Ali, e eles identificam... O repórter, né, o Norman Mailer, identifica o Muhammad Ali como o herói. Então, ele vai passar por diversas provações,
né? Segundo a teoria da jornada do herói, que vem desde Joseph Campbell. Então, ele vai identificar esse herói, vai ver as provações pelas quais ele passa, os aliados que estão ao seu redor e até ele passar pela grande provação, que daí, no caso dele, vai ser a luta, e ressurgir daí com o ato heróico dele, que daí, no caso, vai ser ele vencer a luta. Mas mesmo nesse livro, eu consegui identificar também, dentro desses estudos, dessa investigação, que o Muhammad Ali é o herói, mas também o próprio autor que se coloca como repórter, que cobriu os fatos, que foi até a África, que fez toda a cobertura dessa luta, ele também está se colocando como herói. Mesmo que em segundo plano, Muhammad Ali fique em primeiro, mas em segundo plano ele também é o herói. Ele também tem os aliados, ele tem os inimigos, ele passa por todas as provações até conseguir voltar com um ato heróico. Seria quase como um subprotagonista, é isso? É. Muito velado, mas ele aparece também. Ele se coloca ali. E o Norman Mailer, ele também foi lutador de boxe na vida real, né? Foi, ele tem interesse, ele gostava muito dessa área, por isso ele foi enviado para cobrir essa luta, né? Então, ele foi para a África, aí ele pega uma doença, daí ele volta, quer dizer, são todas as provações. E ele vai contando isso no livro. Ele vai contando em segundo plano, mas está lá. Então, a gente identifica também ele como herói. Agora, Cíntia, como que surge, por que surge esse New Journalism? Era um ato, estava inserido na contracultura americana? Sim. Tinha relação, de alguma maneira, vinha da geração Beat, Kerouac. Qual era o caldo de cultura que existia ali que ajudou com que isso surgisse? De fato, Rodrigo, isso aparece mesmo como uma movimentação de contracultura. O que existia na época? Existia... porque tinha o contexto de guerra, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã. Então, várias guerras que levaram um jornalismo muito objetivo, muito num estilo que você trazia as informações principais logo no primeiro parágrafo, você não saberia se aquilo não seria interceptado, então essa fórmula deu certo por muito tempo, principalmente no contexto de guerra. Se eu sou correspondente de guerra, eu vou lá para a Guerra do Vietnã, eu passo o mais rápido possível todas as informações, o que, quando, onde, por que, contextualizo minha notícia, né? E o restante vai se agregando, né? Daí a gente chama essa estrutura de pirâmide invertida, as principais informações no começo, depois eu vou trazendo informações complementares, simplesmente. Se elas chegarem até a minha agência, ótimo, se não, já passei a informação principal. Então, isso virou um modelo do jornalismo. Só que, cansados desse modelo, e um pouco nesse caldo cultural de contracultura, que apareceu uma contracultura contra a guerra, contra os Estados Unidos entrar nessas guerras, contra, principalmente, né, pensando no contexto norte-americano. Um universo de contracultura nas artes, na música. Aí eles pensaram também em fazer essa contracultura dentro do jornalismo. E falaram, não quero esse modelo já ali colocado, imposto algumas vezes. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer um texto para ser lido como um romance, como diz Tom Wolfe. É isso que eu quero e é isso que alguns jornalistas pretendiam. Eles pretendiam a grande reportagem. E essa grande reportagem estava a um passo de se tornar um romance. Aí eles perceberam isso e entraram no mundo dos livros, saíram um pouco das revistas, dos jornais e entraram no mundo editorial, no mercado editorial, se tornando, então, escritores. Agora, os livros eram desdobramentos de reportagens que saíam primeiro na imprensa, é isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Primeiro aparecia o que aconteceu, por exemplo, com o Joseph Mitchell. O Segredo de Joe Goode, que ele escreve, esse autor, Joseph Mitchell, ele primeiro publica numa revista e depois ele vê a possibilidade disso se ampliar e daí ele parte para um livro. O livro ele resgata o perfil que está na revista e depois ele faz um segundo perfil que até retoma muitos pontos do primeiro, mas que vai ser muito mais ampliado, vai ter mais apuração, mais destaques, enfim. E daí ele faz tudo isso numa compilação num livro. Ele percebe que o livro tem um espaço mais apropriado para aquilo que ele quer escrever, para o romance que ele deseja, né? E todos os outros também.
Pelo menos a maior parte deles. Sempre sai alguma coisa na imprensa e depois eles partem para um livro. Depois de um tempo, isso na década de 60, depois de um tempo eles perceberam que já podiam partir direto para o livro. Aí muitos jornalistas se tornaram rapidamente escritores e foram para o mercado editorial. Agora, não sei se dá para identificar isso, mas o mercado, pensando antes no mercado de jornais e revistas, Certo. eles percebem esse movimento e encontram ali um interesse, um interesse do público ali e dão liberdade para isso? Ou foi um movimento contrário? Enfim, os jornalistas tiveram que forçar de alguma maneira a entrada, por isso que eles estavam querendo fazer e criaram suas publicações, suas maneiras de levar isso adiante? Eu acho que aconteceu um pouco dos dois. Esses jornalistas que queriam fazer grandes reportagens, eles pressionaram, né? Mas os editores também estavam atentos, que os leitores gostam disso, eles gostam de ler histórias. É muito mais gostoso você ler uma notícia de política, por exemplo, sabendo de uma história que aconteceu, ou de economia, do que ler simplesmente os fatos ali naquilo que eles chamam de hard news, ou a pirâmide invertida. É interessante. Então, os editores começaram a perceber que eles ganhariam, sim, leitores, se partissem para contar histórias. Então, sim, teve também uma pressão, mas teve também interesse dos editores de fazer isso. Aí os editores depois vão brigar um pouco pela nomenclatura. Alguns vão dizer, não, o que eu faço é jornalismo. Outros vão dizer, não, é jornalismo literário. Aí há um pouco essa briga, né? E isso eu identifiquei na tese que a revista The New Yorker e a The Herald, que era onde o Tom Wolfe trabalhava, há uma briga dos editores, né? Não só pela audiência, mas também por falar, olha, o que eu faço é jornalismo e o que eu faço é jornalismo literário. Mas no fundo, os dois estavam fazendo aquilo que eles chamavam de romancear ou trazer personagens e contar histórias. O New Journalism influencia o mundo todo e o Brasil, especialmente, recebe essa influência e dá vazão a essa maneira de se fazer jornalismo ou não? Ah, com certeza. Eu penso daí muito na revista Realidade. Quando eu penso que o New Journalism extrapolou os limites ali geográficos dos Estados Unidos, eu penso que veio para vários lugares. A gente tem ali todo América, principalmente a América. Eu tenho Gabriel Garcia Marques, eu tenho várias pessoas aqui na América fazendo esse tipo de jornalismo. Talvez eles não falem que surgiu só do novo jornalismo, mas dos seus próprios contextos locais. Assim como aconteceu no Brasil. No Brasil, por exemplo, a gente tinha o caso da ditadura. Para driblar um pouco a ditadura, eles começaram a fazer histórias, a contar, a partir para a grande reportagem, né, que tem mais apuração, enfim. Então, é um contexto local, mas tem, sim, uma influência do que estava acontecendo em todo o mundo. E no Brasil a gente chega a ter uma escola ou nomes representativos que possam ser identificados claramente com esse novo jornalismo? Ah, sim, temos. Pensando na revista Realidade, eu estou pensando aqui no José Hamilton Ribeiro, quando ele vai cobrir justamente a guerra do Vietnã, né? Perde a perna e faz toda uma reportagem maravilhosa dentro dessa revista Realidade. Ele é um nome que eu me lembro, até hoje ele faz reportagens muito nesse cunho de personagem, de pegar histórias de vida. Depois ele vai transformar essa reportagem que ele fez para a Realidade em um livro, O Gosto da Guerra. Mas eu tenho outros também, eu penso no Joel Silveira. Que também cobriu a guerra? Que também cobriu guerra. Antes deles, a gente pode até falar de um início de jornalismo literário com o João do Rio, quando ele mostra a cidade, o Rio, e ele faz uma espécie de um vagar pela cidade, mostra a observação dele em relação à cidade, faz todo um perfil da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho, assim, muitos expoentes nesse sentido aqui também. E aí você cai numa dificuldade de diferenciar reportagem de crônica também? Cai. Aí os gêneros começam a se mesclar.
Aí os gêneros começam a se mesclar e daí depende da investigação, isso vai ser importante, outras investigações não vão ser importantes. No meu caso, no doutorado, quando eu caí nessa questão dos gêneros se mesclarem, eu falei, bom, tudo bem, mas o que eu quero é identificar a ideia de literatura dentro de cada um deles. Então, mesmo que se mesclem, não haveria problema. Mas eu imagino que outras pessoas, ao pesquisarem, vão ter que, em algum momento, pensarem, então isso é crônica ou isso é grande reportagem? Ou isso é um romance. Então, ou isso é uma novela, às vezes é mais curto, um enredo, né, mais fechado, então pode ser uma novela também. Agora, Cíntia, é impressão ou o novo jornalismo teve um boom, um momento de muita importância, muita influência, mas de repente ele vai sendo reduzido e a gente volta ao modelo antigo do lead, de uma reportagem com menos participação ou menos evidência do jornalismo, do jornalista e com o formato das informações mais importantes que vão perdendo, enfim, a pirâmide invertida. É isso que acontece? Um boom e depois a volta ao modelo antigo? Eu acho que teve um boom, sim, né, nessas décadas, mas eu não acho que decaiu, porque eu acho que eles aprenderam a conviver. Então, é claro que essa técnica do jornalismo convencional, do jornalismo tradicional, de trazer as notícias principais, ela funciona também. Assim como funciona contar histórias. Então, a partir de um determinado momento, eles vão se ajeitando e, ao meu ver, eles existem ao mesmo tempo. Eu consigo ver em jornais e em revistas, e mesmo na televisão, programas, textos, que vão trazer o hard news, aquilo que é notícia, aquilo que é importante a pessoa saber, tem que saber ali na hora, e também histórias de vida, histórias para se contar. Eu acho que isso acaba se sedimentando, as coisas vão se acalmando e eles sobrevivem juntos. E do novo jornalismo saíram subgêneros, eu estou pensando aqui no jornalismo gonzo, por exemplo, que tem o Hunter Thompson. É algo normal de um gênero acabar se desdobrando e criando vertentes, especialmente calcadas em personalidades, como foi o caso do Thompson? Sim, eu acho que sim. Aparece o gonzo e eu penso que não só o gonzo. Todos esses livros que aparecem sobre biografias, que está super em moda hoje, né? Falar sobre biografias. Eu penso também que são escritos por jornalistas. O jornalista, de algum modo, tem um olhar, né? O olhar do jornalista sobre aquele personagem. A pessoa é proeminente, então, na maioria dos casos, né? Tem algumas biografias de pessoas anônimas, mas mesmo assim é uma tentativa de tornar a pessoa proeminente. Então, as pessoas são proeminentes, tem toda uma pauta jornalística, então as biografias também derivam desse novo jornalismo, desse jornalismo literário, não só o gonzo. E outros gêneros, ficção, não ficção, romances de não ficção, também aparece um pouco na deriva, nesse caldo do novo jornalismo. Você citou o caso da revista New Yorker, e a gente pensando um pouco no que nos deixou o legado do novo jornalismo no Brasil, uma publicação, uma revista como a Piauí, por exemplo, seria um pouco filha ou ainda beberia dessa fonte do novo jornalismo? Tá, eu tive a oportunidade de ver algumas entrevistas do João Moreira Salles e ele disse que não é jornalismo literário, mas há ali... não preciso chamar assim, mas há ali a tentativa de buscar personagens, de contar histórias, de fazer algo diferente numa espécie de uma contracultura também daquilo que é convencional, de trazer simplesmente o lead, uma manchete e pronto, acabou, né? A notícia está dada. Não, eles querem mais, eles querem contar histórias. Então, você consegue identificar ali os personagens, os aliados dos personagens, os documentos dos personagens. É muito aprofundado. Quase dentro de algumas reportagens da Piauí, eu quase consigo ver mesmo o herói. Onde está o herói ou o anti-herói. Muitas vezes eles trazem o anti-herói. Cíntia, você falou de contracultura, queria retomar algo importante que você identifica e você traz do seu trabalho, que é a psicanálise ali no momento. Qual foi a importância, como ela entra nisso, no surgimento ali nos anos 60, no surgimento do novo jornalismo? Tá. Eu penso que algumas correntes fez uma junção muito interessante entre literatura e psicanálise. E isso vem já desde algumas vanguardas anteriores
E isso vai surgindo com força e até hoje eu acho que a psicanálise tem uma contribuição imensa para a literatura. Ao tentar explicar os mecanismos, a cognição, o modo de pensar das pessoas, faz com que eu entenda melhor os meus personagens e possa descrevê-los melhor. Então, essa junção de psicanálise e literatura vem também para o jornalismo entender os seus personagens, as pessoas que ali convivem, né? E a partir disso explorar psicologicamente esse personagem, trazer não só características físicas deles, mas as características que os movem, que moldam seus comportamentos. E isso está no campo da psicanálise, né? A psicanálise foi utilizada para um mergulho, para um olhar mais direto para o indivíduo, para a subjetividade, e não muitas vezes para o que representava o caso do livro do Mailer, do Norman. Olhar não só para o lutador, mas para o homem que está ali atrás do lutador, é isso? Exatamente, exatamente. Porque senão eu traria características muito secas dele, né? Era um homem forte, era um homem negro, e o que mais? Né? Faltava aquilo que vem da psicanálise, que é observar o comportamento, a psique mesmo deles, né? Desses personagens. E isso enriqueceu muito. Cíntia, você é professora de jornalismo literário hoje. Há o interesse dos jovens jornalistas nesse gênero e algo importante que não está tão diretamente no foco da sua pesquisa, mas que certamente você faz uma reflexão a respeito, com o surgimento da internet, especialmente com as notícias se deslocando para a internet. Pode transformar o gênero ou talvez até reduzir mais o gênero, uma vez que a internet, para muita gente, é uma maneira de se ler mais rapidamente as notícias e de maneira mais curta? Então, a internet ela tem essa opção de ler mais rapidamente, de modo mais curto. Então, as notícias segundo a segundo, muito rápido. Mas também a internet traz um avanço incrível, que é a questão de ter espaço. E ela... Pelo menos ela é um pouco mais democrática do que os outros veículos. Então, eu penso na internet como também um espaço para esse jornalismo literário. Os alunos adoram, né? Há, sim, um grande interesse dos jovens de fazer... Primeiro, de fazer grande reportagem, né? E não só de fazer grande reportagem, de se tornar, quem sabe, escritores. A gente percebe isso. O olho dos alunos brilham, assim. Os olhos ficam resplandecentes quando eles falam da possibilidade de se fazer grande reportagem e, a partir daí, partir para um livro. Ou, então, partir dentro da internet para um espaço maior, né? Fazer um e-book, ou fazer um blog, ou ter um site em que há um espaço para grandes reportagens. Eu acho que a internet vem ajudar isso. Como eu falei, em determinado momento, o hard news, o jornalismo convencional, convive naturalmente muito bem em todos os veículos, em todas as mídias, inclusive da internet, com o jornalismo literário, que vem para contar histórias e para trazer histórias mesmo, personagens e enredos, heróis, anti-heróis. Não são excludentes? Não, de forma alguma. Cíntia, eu queria te agradecer, te agradeço. parabenizar pelo trabalho, Obrigada, te agradecer pela gentileza de aceitar o nosso convite para a entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço.